Vocês têm que assistir a série The Last Dance, A Última Dança, no Netflix, que é sobre a última temporada do Chicago Bulls, aquele Chicago Bulls de 97, 98, que era o foda, era o melhor time de esporte que já teve, eu acho. De qualquer esporte, eu acho que foi melhor que os Barcelona do Guardiola. Tipo, proporcionalmente. É o Chicago Bulls do Michael Jordan, tá? Puta, Michael Jordan, cara. Eu não sei, eu desde pequeno eu sempre tive uma ligação com esse cara. Não que uma ligação com esse cara, mas eu sempre gostei muito dele. Eu tinha um boné do Chicago Bulls quando eu era criança que eu usava pra caralho. E aí depois saiu o Space Jam. E eu vi o Space Jam e eu fiquei completamente maluco com o Space Jam, cara. Com o Michael Jordan, com os Bugs Bunny, com os monstros. Ah, era muito foda, cara. Vontade de ver Space Jam, cara. Tem Space Jam na Netflix, cara? Não tem, né? Cara, eu juro, cara, que o Space Jam é o melhor filme do mundo. Cara, foda-se. Foda-se. Eu sou infantil. Foda-se. Eu tenho a cabeça de uma criança de 12 anos. Foda-se. Foda-se. É isso, cara. Vambora. Foda-se. The Last Dance é o nome que o técnico do Chicago Bulls deu pra última temporada desse time, tá? Porque o que aconteceu? O Chicago Bulls foi pentacampeão da NBA e aí eles iam começar a temporada pra ganhar o Hexa, tá? E aí o manager, não é manager, o dono o presidente, não sei, um dos gerentes do Chicago Bulls, que era o cara, tipo assim, o vice de futebol, sabe? Não é vice de futebol, é o tipo assim, tipo o Pelaipe do Flamengo, sabe o Pelaipe? O Rodrigo Caetano do Inter, o Rui Costa, sabe esses caras que são diretor executivo? Tipo assim, tem esse cara da NBA lá, do Chicago Bulls, tá? Na época, tá? E aí ele falou assim, ó, essa é a última temporada desse elenco. Depois dessa temporada, o pessoal vai embora, vou trocar o técnico e acabou. Tipo assim, o time era pentacampeão, e aí na hora de buscar o Hexa, antes de começar a temporada pra buscar o Hexa, ele falou, ó, essa aqui é a última temporada desse time, quando acabar essa temporada o técnico vai sair, vou vender os jogadores e vamos reformular o elenco, tá? Aí o técnico do Chicago Bulls, ele deu o nome dessa última temporada de The Last Dance, A Última Dança. Então a série inteira, ela é sobre essa última temporada do Chicago Bulls vencedor, tá? Só que pra contar essa última temporada, como é que ela aconteceu, eles contam todo o contexto. Eles voltam lá para o início da vida do Michael Jordan, eles falam sobre o draft, eles falam sobre como é que o Chicago Bulls era da década de 80, eles falam sobre os grandes... tipo assim, tem outro jogador que é o Scott Pippen, que é um defensor que jogava no Chicago Bulls também, que era o Michael Jordan e esse Scott, eram os melhores jogadores do Chicago Bulls, tá? Aí eles contam também a história desse Scott, eles contam onde é que ele começou, como é que foi o draft. E aí eles vão construindo toda a história do Chicago Bulls até voltar pra essa última temporada, entendeu? Então tu vai entendendo todas as tretas, tu vai entendendo de onde cada pessoa veio. Aí esse diretor executivo, ele era muito bom no que ele fazia, ele montava time bom pra caralho, ele tinha uma ética de trabalho muito foda, mas ele era meio pau no cu, ele era meio frio e calculista tipo assim, do nada ele falou, essa aqui é a última temporada e quando acabar vou reformular o time aí, foda-se. E aí tinha outra coisa, tipo, esse Scott, esse cara que era o braço direito do Michael Jordan, ele era bem mal pago, porque, tipo assim, quando ele assinou o contrato com o Chicago Bulls, esse cara, que era o segundo melhor jogador do Chicago Bulls, tá? Tipo assim, eram 3 estrelas no Chicago Bulls, era o Michael Jordan, esse defensor e um outro cara que tinha um cabelo pintado de verde, sei lá, era um cara muito louco. Tipo, eram 3 grandes astros do Chicago Bulls, tá? E aí, tipo assim, esse Scott, que era o defensor, que era bom pra caralho, ele era mal pago, porque quando ele assinou o contrato, ele aceitou um valor um pouco mais baixo do que o normal. E aí depois o time começou a ganhar e a NBA começou a crescer, começou a ter muito dinheiro, muito público e muito patrocínio. E o salário desse cara continuou baixo, entendeu? Ao contrário do Michael Jordan, que conseguia renovar o contrato, porque ele fazia contratos menores, ele era mais inteligente para negociar, ele acabava ganhando mais, ele conseguia renegociar o contrato. Esse outro cara, ele assinou um contrato de, tipo, 5 anos, ele ficou ganhando o mesmo salário durante 5 anos, enquanto todo o elenco ganhava aumento, ganhava premiação e tal. Então esse cara começou a tretar com o diretor executivo, porque ele queria ganhar mais, ele queria renegociar o contrato, e o cara falou, não, cara, tu assinou esse contrato aí do que se fode. Então começou a rolar uma treta entre esse diretor executivo, entre o Scott, aí o Michael Jordan comprou a briga pelo Scott, então, tipo, dentro do Chicago Bulls, vencedor, tinha uma treta com a presidência do Chicago Bulls, e aí, puta que pariu, o Michael Jordan, cara, meu Deus, cara. Antes da temporada que o Chicago Bulls foi campeão,
eles se classificaram pros playoffs pela primeira vez na história. Eu acho que é isso, né? Eles se classificaram pros playoffs, pro mata-mata da NBA, tá? E eles foram jogar contra o Boston Celtics, que era o time mais foda da época. E aí, sabe que lá na NBA eles jogam 7 partidas, né? Pra decidir quem passa. É foda. Aí na primeira partida, o Michael Jordan, eu acho que ele quebrou o recorde de cestas num jogo só. Ou acho que não. Acho que na primeira. Cara, é que tem tanta coisa se eu ficar detalhando, meu. Porque o Michael Jordan também ele se lesionou. E aí os caras falaram, pô, cara, não dá pro Michael Jordan não jogar. Aí os médicos e o presidente falaram pro técnico, olha só, vai botar o Michael Jordan pra jogar 7 minutos por partida. Ou 4, uma coisa assim. Então, tipo assim, ele usava o Michael Jordan e o Michael Jordan jogava pra caralho e não interessa o que tivesse acontecendo no jogo. Deu, tipo, 4 minutos, o Michael Jordan sai e não joga mais. Acabou. Então, tipo assim, se o Michael Jordan estivesse jogando pra caralho, ele tinha que tirar, porque senão o técnico era demitido. Então tem tanta história, cara. Tanta história nessa série. Do caralho, meu. Do caralho. Aí, só pra terminar, que o Michael Jordan ele era tão foda, meu, que, tipo assim, ele ainda era desconhecido nessa época, tá? Quando o Chicago Bulls classificou pros playoffs. E aí, tipo assim, era o Chicago Bulls, que ninguém conhecia, o Michael Jordan, que ninguém conhecia, contra o Boston Celtics, que pelo que eu vi na série, era o melhor time de basquete dos Estados Unidos. Aí, nas 2 primeiras partidas, o Michael Jordan destruiu, sendo que na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda, ele quebrou o recorde de cestas de um jogador de basquete da história da NBA, meu. Ele pegou e resolveu sozinho o negócio, meu. Ele resolveu sozinho, ele tava putaço porque os caras não estavam jogando nada. E ele pensou, quer saber, cara, eu vou resolver essa merda. E o cara fez, tipo, 62 pontos, eu não sei, eu não entendo muito de basquete, não sei se isso é... Mas ele quebrou o recorde e ainda assim o Boston Celtics ganhou. Mas, tipo assim, aí eles mostram o jogo, eles mostram a partida, os lances e tal, e tu vê que o time do Boston Celtics, os caras tão assim, caralho, meu, o que é esse cara? O que tá acontecendo, meu? O estádio tá em silêncio, os caras tão vendo aquela performance do Michael Jordan sem entender nada, mas ninguém tinha visto nada parecido. Caralho, meu, é muito foda, cara. Que vontade de ver o resto, meu. E eles entrevistam todos os caras. Eles entrevistam o Michael Jordan agora, com velho já. Ele relembra de tudo, eles entrevistam todos os personagens da história, eles entrevistam. Tem declarações deles e eles recontando a história, falando o que aconteceu, blá blá. Muito do caralho, meu. Muito do caralho. E a história de todos os caras, meu, tipo assim, um negócio que me pegou foda, pra terminar agora. Uma frase do Michael Jordan que me pegou na série é que ele fala que quando o Chicago Bulls escolheu ele no draft lá, pra jogar no Chicago Bulls, ele falou que ele pensou? Eu vou pra esse time aqui, eu vou ver quem é o líder desse time e eu vou seguir tudo que esse cara falar. Eu não vou exigir nada, eu não vou reclamar de nada, eu não vou pedir nada, eu vou seguir o que o líder desse time falar e eu vou me focar em jogar basquete. É isso. E isso é muito foda, cara. Principalmente pra nós, que a gente ainda é jovem aqui, e a gente acha que a gente tem voz, que a gente vai ficar revoltado, vai exigir, vai pedir coisa pra mudar e blá blá. Tipo, isso é uma puta lição pra todo mundo, inclusive pra mim, cara. Às vezes tu tem aquela vontade de eu vou chegar aqui e vou falar o negócio, porque isso aqui, não sei o que. E o cara falou assim, não, eu cheguei lá, novo no Chicago Bulls, eu segui o líder, foquei em jogar basquete. É isso. E aí depois que ele adquiriu o status, depois que ele mostrou que ele era bom pra caralho, é que ele começou a liderar e começou a mudar as coisas que ele queria mudar, entendeu? Essa foi por enquanto, foi a lição que eu tirei dessa série. E outra coisa foda também, pra terminar mesmo agora, dessa série, é que mostra que o Michael Jordan, ele fez um teste em algum time, quando ele era jovem, ele foi rejeitado por esse time, e ele falou que ele pensou em nunca mais jogar basquete, né? Todo mundo fala isso, cara. Todo mundo que alcançou um lugar foda, teve um momento que ele pensou em não fazer mais aquele negócio porque ele foi rejeitado. Tá entendendo? Como o fracasso, a falha, essas histórias, elas acontecem com todo mundo, meu. E tipo assim, quando os caras falam pra não desistir, pra levantar e tocar, é porque é verdade, mano. É verdade, tipo assim, não tem como tu chegar num lugar bom sem um monte de fracasso. Eu acho que são 99 fracassos pra um sucesso. Eu acho que é isso, mano. Que tu vai ver lá o Michael Jordan, mano, ele foi rejeitado
nesse teste que ele fez. Escolheram outro cara. Ele voltou pra casa chorando, falou pra mãe dele que não queria mais jogar basquete. E dentro da casa dele, ele tinha 12 irmãos, ele jogava basquete com os irmãos. E ele não era o melhor. O pai dele dá um depoimento no documentário. Ele fala que o irmão bom, que jogava basquete bem, era o outro cara. Era o outro irmão dele. Tipo, ele tinha 2 irmãos que jogavam basquete. Ele tinha 2 irmãos, mas ele jogava basquete mais com esse outro irmão dele. E o pai dele falou, não, o bom era o outro cara. Ganhava todas do Michael Jordan. Então, tem mais um fracasso aí. E aí o Michael Jordan, ele fala que ele cresceu com esse sentimento de inferioridade e de disputa com o irmão dele. E ele fala assim, ó, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse perdido pro meu irmão quando eu era menor. Porque aí quem ganhava os aplausos, quem ganhava a atenção da família era o irmão dele. E olha que loucura. O cara que era bom, que ganhava do Michael Jordan, e que ganhava o carinho dos pais, que ganhava reconhecimento, ele não virou o Michael Jordan. Por quê? Porque ele já teve o sucesso logo de cara, entendeu? E o cara que passou por dificuldade, o Michael Jordan é foda que ele diz que naquela época ele se sentia muito machucado. Porque o pai dele tratava ele como ruim, que não servia pra nada, e ele perdia os jogos pro irmão dele, e a família dele valorizava mais o irmão. Ele falou, isso foi determinante para eu ser quem eu sou hoje. Então é muito foda. É muito do caralho. Porra, sei lá. Esse foi o podcast, cara. 1h50. Desculpa, me enrolei demais. É isso aí, pessoal. Assiste aí, meu. Assiste esse fim de semana a série do Chicago Bulls, cara. E me manda no Instagram, me manda um e-mail, me manda no Twitter, em qualquer lugar, sobre o que você achou. Mostra que você tá vendo, só pra gente ver que a gente tá criando uma comunidade foda aqui o negócio. Mas é sério, assiste, meu. É muito foda, cara.